Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia 14 de janeiro, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Estamos no propósito de ler toda a Bíblia durante esse ano. Então, hoje é o dia 14 de 365 dias que nós vamos estar aqui juntos, se assim o Senhor permitir, para lermos toda a Bíblia. Amém? Então entre, fica à vontade. Deixa eu acender minha luz aqui, que eu esqueci de acender a luz. Dar uma ajudada aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, eu tô aqui ainda com a roupa da academia hoje, foi bem corrido e é tão bom a gente ter disciplina, né? Porque se a gente não tem um compromisso firmado, a gente acaba negociando algumas coisas, sabe? Ai, hoje eu vou estender mais um pouquinho aqui. Ai, hoje eu me atrasei, então hoje eu não vou ler a Bíblia porque não deu tempo disso, não deu tempo daquilo. E Deus tem falado muito comigo, né, sobre isso, sobre o comprometimento, sabe? E eu quero deixar isso aí impresso no seu coração também. A importância do comprometimento, do horário, né? Porque às vezes a gente se planeja, a gente tem no coração a intenção de ler a Bíblia, de ter um momento com Deus, só que a gente não determina um tempo para isso. E aí a gente deixa para a hora que a gente vai dormir, para o final do dia. E muitas vezes a gente não consegue, né? Chega o final do dia, o dia te engoliu, você tá cansada, você fez várias coisas e sempre vai vir algo além, algo mais, e você não vai conseguir fazer, né? Tirar esse tempo, fazer o seu devocional, ter esse tempo com Deus. Então, ter esse compromisso, ter esse comprometimento com o horário, sabe, com um determinado momento ali, né, é uma disciplina espiritual, é algo que nos ajuda a permanecer e perseverar no propósito. Amém? Então, muito feliz de ver todas vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu falar rapidinho aqui. Bom dia, Renata. Bom dia, Mila. Bom dia, outra Renata, Gessana, Vanessa, Bruna, Márcia, outra Márcia, Mary, Karen, Vanir, Lilian, Tatiane, Denise. Bom dia a todas vocês. Muito bom dia, paz de Cristo. Vamos orar para a gente iniciar aqui a nossa leitura. Pai, muito obrigada por mais um dia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia onde as tuas misericórdias se renovam e nós estamos aqui em voltas da tua graça, Senhor Deus. Fomos alcançadas pela tua graça, pelo teu amor e temos livre acesso à tua presença por meio da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Louvado seja o teu nome. Eu peço que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações essa manhã, ministrar ao nosso coração, que nós venhamos, Senhor Deus, entender e compreender com mais clareza, com mais profundidade as verdades que estão na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom dia, Dai. Eu tô até aqui, gente, ainda. Botei meu café aqui, só deu tempo de começar e já deu o horário da live. Mas vamos lá. Vamos alimentar o espírito e depois a gente vai alimentar o corpo. Hoje é um provérbio muito especial, muito. Só um momentinho, gente. Vou ligar o ar aqui, porque tá calor. Só um momento aqui. Voltei. Desculpa, gente. Vida real, bem vida real. Esse provérbio de hoje é um provérbio que eu amo o primeiro verso, que é Provérbio 14:1, que vai dizer assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Deixa eu colocar aqui, né, que a gente tá lendo Provérbios 14.
fixar aqui. Todos os dias a gente está lendo primeiramente um capítulo de provérbio, o provérbio do dia, e depois a gente vai para Gênesis. E esse provérbio 14, né, esse verso aqui é um verso que eu cito sempre, que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata ou a tola, né, destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Uau, isso aqui nos fala algo, né? Às vezes, pra gente colher algo, vai exigir de nós algum certo esforço, né? A gente, às vezes, vai ter que sujar a mão com algo, né? Verso 5. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentira. A mentira é algo comum. Tem pessoas que eu fico impressionada de como que a mentira é tão verdade na vida dela. Realmente. 6. O zombador procura sabedoria e nunca encontra. Mas para o que tem discernimento, conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Uau, isso aqui eu sempre ministro isso, né? Sobre nós termos esse entendimento de consciência de pecado. Aquele que foi justificado por Cristo, quem é justo é aquele que foi justificado, que tem consciência de pecado e que não fica bem. Quem é cristão de verdade não se sente bem em pecar. Tu não peca mais em paz. Tu não peca mais em paz. Se você falou uma coisa que não deveria ter falado, já vai vir um constrangimento no seu coração. Sabe, se você teve uma atitude que não deveria ter tido, vai vir um constrangimento no seu coração. Enquanto você não vai lá e não pede perdão e não se conserta, aquilo não para de te incomodar. Porque o justo reconhece e busca a reconciliação, mas o insensato zomba da própria culpa. Aqueles que são ímpios, que são, né, que não caminham com Jesus, fazem coisas erradas e ainda se vangloriam, ainda zombam ainda das coisas erradas que fazem. Você conhece pessoas assim? E às vezes tem pessoas assim se dizendo crentes e frequentando igrejas. E eu já falei várias vezes, né? Tiago vai dizer que crente até o diabo é e treme diante de Deus. Então a gente precisa, né, buscar não ser crente, mas ser cristão, justos, justificados pela obra de Cristo na cruz. Pessoas que caminham imitando Cristo e não o príncipe desse mundo que é Satanás. Amém? Verso 10. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Meu Deus, quantas pessoas que a gente conhece que, nossa, parece que são alegres e daqui a pouco você sabe, tem notícia de que essa pessoa tirou a sua vida. Quantas pessoas?
Sabe, às vezes as pessoas, elas vestem, né, uma máscara. Às vezes elas até estão tentando parecer bem. Quantas pessoas que estão sorrindo, né? Quantas pessoas, artistas que a gente já teve notícia, fazendo stand-up, fazendo um tanto de coisa, fazendo os outros rirem. Mas quando, olha só o que diz, quando a alegria acaba daquele momento, a dor permanece. E muitas vezes a gente se surpreende com pessoas que, né, não são vulneráveis, que não mostram, nunca tá mal, sempre tá bem, tá sempre bem. Às vezes é uma máscara, às vezes é uma máscara. E quando vai ver, né, essa pessoa já passou às vezes, né, do limite e dá cabo da sua vida, dá cabo dos relacionamentos. Senhor, eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui. Verso 14. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Meu Deus! Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostram diante dos bons. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. É uma promessa isso. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Meu Deus. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e felicidade. Olha só, muitas vezes as pessoas, né, querem receber amor, querem ser felizes, mas elas não se dispõem, não se propõem em dar isso que elas querem receber a outras pessoas. Há um princípio que foi estabelecido lá em Gênesis, que a gente leu aqui nas primeiras lives, que tudo aquilo que se planta, se colhe. Somente quando você planta, né, uma árvore é que você vai colher aquele fruto. Então, olha só o que diz aqui. Os que tramam fazer o mal se perdem. Por quê? Porque um precipício leva a outro precipício. Um buraco leva a outro buraco. Agora, aqueles que planejam fazer o bem, eles encontram amor e fidelidade. Não é nem felicidade, eu li errado. É fidelidade. Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E às vezes a gente não vai colher da vida daquelas pessoas necessariamente, diretamente daquela pessoa que você ajudou. Mas você vai colher de alguma forma, porque Deus é fiel e justo para nos recompensar segundo aquilo que nós plantamos. Amém? Verso 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Olha só, um buraco leva a outro buraco, um precipício leva a outro precipício, uma coisa errada vai levar a outra coisa errada. Verso 25. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora.
Uma pessoa que é falsa, que está falseando outra pessoa com você, vai falsear você também. Vai trair você também. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Aleluia. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Uau! Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Meu Deus! O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Meu Deus! Vocês estão aí, gente? O contentamento, a gratidão, né? Ela dá saúde ao seu corpo. Agora, se você fica invejando e se comparando com outras pessoas, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser um câncer nos seus ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A Bruna botou apodrece os ossos na versão da Bíblia dela. Olha isso. Verso 33. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Verso 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Meu Deus. Isso aqui fala muito do Brasil, né, gente? Eita, Senhor, tem misericórdia de nós. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo, né? Vamos falar aqui, né, sobre tanta corrupção, sobre tanta promiscuidade no nosso Brasil, né? Mulheres vulgares, mulheres expondo o seu corpo, dançando, nuas, seminuas, né? Isso traz vergonha para o nosso povo. Isso não é motivo de alegria, de honra, de glória, não. Isso é motivo de vergonha. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Aleluia. Meu Deus. Que capítulo forte. Eu oro para que o Senhor ministre ao seu coração profundamente, que você escolha entre tantos aqui um versículo para meditar nesse dia de hoje. Escreve ele aí num post-it, cola na geladeira, cola no espelho, coloca no seu celular, na proteção de tela, porque tem muita sabedoria neste capítulo 14 de Provérbio. Meu Deus, muita sabedoria. Agora vamos lá para Gênesis. Ontem a gente leu até Gênesis 24. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí. Agora nós vamos para Gênesis 25. Ontem a gente viu a história de uma mulher incrível, Rebeca, que era uma mulher que fazia além do esperado, né? Uma mulher que se propôs dar água para um desconhecido e alimentar ainda os seus camelos. Foi proativa, foi decidida quando, né, foi convidada a ir para se casar com Isaac. Quando avistou Isaac de longe, prontamente ela já desceu do cavalo. E nós precisamos aprender, né, com essa mulher, porque tinha que ser uma mulher proativa para receber as bênçãos de Abraão, sabe?
Se essa mulher não fosse proativa, ela não iria receber as bênçãos de Abraão. E nós precisamos entender isso. Que no provérbio de ontem, né, a gente leu que o preguiçoso deseja muitas coisas, mas nada alcança. Nós mulheres somos chamadas a sermos diligentes, a sermos mulheres idôneas, capacitadas, mulheres proativas, para poder fazer parte daquilo que Deus tem para nós. Se nós ficarmos de preguiça, nós não alcançaremos, não desfrutaremos das bênçãos de Abraão. As mulheres que não tiveram, né, essa iniciativa, não participaram da bênção de Abraão. Então, em nome de Jesus, vamos acessar este lugar. Talvez você não foi ensinada, talvez você cresceu em um lar onde, né, as mulheres eram muito paradas, preguiçosas, ficavam de conversa fiada, como a gente leu hoje aqui, né, que a conversa fiada não leva a lugar nenhum. Então, vamos olhar para esse espelho, vamos olhar para esse manual e vamos ver na nossa vida aquilo que nós precisamos pôr em ordem na nossa vida e mudar a história da nossa família e da nossa posteridade, da nossa geração. Amém? Então, agora a gente vai para Gênesis 25. Gênesis 25, eu estou lendo na versão NVT e o título aqui é A Morte de Abraão. Ai, deixa eu só mudar aqui. Gênesis é lindo, né? Não tinha esse conhecimento. Que legal, gente. Eu sei que Deus está falando muito com vocês, né? Tatiana, também estou aprendendo muito com Gênesis e Provérbios, amando cada dia. Que bom, glória a Deus. Fico feliz por isso. Amém? Então vamos lá, gente. Verso 1. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Lembra? Sara havia morrido, né? E, gente, deixa eu só fazer aqui, no final do verso passado, né, a gente leu ali, ó, Isaac a levou para a tenda de Sara, levou Rebeca quando encontrou com ela, né, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher, porque o casamento se dá na união íntima de um casal. Quando um casal se une intimamente, ali houve um casamento, sabia? Segundo a Bíblia é assim. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. É aquele negócio, né, gente? Pro homem, pro marido, não importa se a mãe morreu. Eles querem namorar, eles querem ser consolados. E a gente vê isso aqui na Bíblia, que Isaac encontrou consolo, né, em Rebeca. A gente não consegue entender isso, a nossa cabeça é diferente dos homens, né? Mas eles agem dessa forma. Nós somos para os homens consolo, alívio, refúgio, né? Somos as companheiras, as auxiliadoras deles em tudo, amém? Verso 1 de novo, então, de Gênesis 25. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isabe e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque, antes de morrer, porém deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para a terra do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado, lembra? A gente leu ontem sobre isso. Havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto
de Ber-lai-roi, no Negueb. Verso 12, os descendentes de Ismael, que é o filho que Abraão teve com a serva Agar, né? Com a escrava, que a própria mulher deu para o marido ter um filho para achar que estava ajudando Deus. Olha só. Os descendentes de Ismael. Este é o relato da família de Ismael. Filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adbel, Misbão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. E isso acontece até hoje, né? Até hoje, os descendentes de Ismael, né, contra Israel. Até hoje isso acontece. Verso 19. O nascimento de Esaú e Jacó. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos, igual a sua mãe, que era estéril. A sua esposa também não tinha filhos, e as duas vinham do mesmo lugar, né, da mesma família e da mesma terra. O Senhor ouviu a oração de Isaque. Olha só, ele orou. Aqui não diz, mas foi por bastante tempo, acho que depois vai falar. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, o Senhor falou com Rebeca. Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Naquele tempo não tinha ultrassom, né, gente? Ela sentia aquilo acontecendo no ventre dela e ela foi orar. E aí Deus revelou para ela que ela tinha duas nações dentro do seu ventre. Ela não tinha como saber que estava grávida de gêmeos. Mas o Senhor revelou isso para ela, que ela ia ter duas nações. E quando ela deu à luz, então ela entendeu, porque eram dois filhos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Verso 27. Esaú vende seu direito de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa.
Isaque amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, que significa vermelho. Edom significa vermelho. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Verso 32. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Meu Deus, gente. Isso aqui tem uma profundidade que eu não tenho tempo, né, de explicar aqui para vocês. Inclusive já deu o horário e a gente nem leu o outro capítulo. Mas eu só quero falar uma coisa muito pontual aqui, que hoje ainda eu falei, fiz um stories aí falando que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Eu tô até aqui com a roupa de academia ainda, porque o nosso corpo precisa ser forte, porque o espírito, que é o que nós somos, o espírito não habita em corpo morto, né? Mente fraca, né? Mente forte não habita em corpo fraco. A gente precisa cuidar do nosso corpo para ele ser forte na saúde. Mas a nossa carne precisa ser fraca nos desejos. O nosso espírito tem que ser forte e governar. Nós não podemos ser governadas pela nossa carne, mas sim pelo espírito. E aqui, Esaú e Jacó apontam para essas duas naturezas, que vocês vão entender lá na frente, né? O filho que nasceu primeiro era Esaú. Ele simboliza a carne que nasce, né? Essa natureza que a gente nasce, essa natureza forte que tende ao pecado, que tende aos desejos da carne. Mas lembra que Deus falou para Rebeca que o filho mais novo iria governar sobre o filho mais velho. Ou seja, aquele que viria depois, fazendo analogia também de Adão e Jesus, o primeiro Adão e o segundo Adão, a carne e o espírito. A carne precisa ser governada pelo espírito. Que aqui, né, Esaú simboliza o primeiro homem carnal e Jacó simboliza aquele que vem depois, que é o espiritual, que é o novo nascimento, que precisa governar sobre a carne. E de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre a comida sendo, né, palco aí de grandes momentos da Bíblia. A mesa que nos alimenta, nos governa, sabe? E o Esaú aqui, ele desprezou, ele se rendeu diante de um prato de comida, não levando em conta a sua posição, né, de filho mais velho, sabe? Então, muitas vezes a gente vê, né, as pessoas cedendo a propostas, cedendo a banquetes, abrindo mão daquilo que ela deveria
valorizar, né? De não negociar seus princípios, seus valores, sabe? Cedendo, né? As vontades da carne. Ai, mas eu queria tanto. Ai, mas isso é tão bom, isso é tão gostoso. Ai, também só uma vez não dá nada. Ai, do que me adianta também ficar, né, orando e sabendo que Deus me ama e que eu tenho que obedecer Ele, mas olha, e aí eu fico, não posso, né, comer isso que eu gosto, eu não posso participar disso que é tão legal, que tá todo mundo indo. Olha, todo mundo faz, é normal, é comum. Vocês vão ver, né, no que isso vai dar, sabe? Então, que em nome de Jesus, né, a gente possa refletir e não sermos mulheres guiadas pelos desejos, pela vontade da nossa carne. Nós temos que fortalecer o nosso corpo para nós termos saúde, vida longa e cumprir a carreira que nos está proposta. Mas quem governa a nossa vida não pode ser a nossa carne. A nossa carne é tendenciosa ao pecado, é tendenciosa ao erro, é tendenciosa às vontades, sabe? Vem a fome, vem os desejos, vem a cobiça, vem a inveja, vem a comparação. E tudo isso precisa ser colocado debaixo, em sujeição ao Espírito. Ao Espírito. Esse é que tem que governar. Esse é que tem que nos guiar. Amém? Em nome de Jesus, eu não vou ler o outro capítulo porque, né, já são 20 para as 10 aí, mas eu quero convidar você a refletir nesse texto aqui. Tem muitas coisas aqui, muitas coisas, muito ensinamento para as nossas vidas nesses 2 capítulos que nós lemos hoje. Amém? Vamos orar para encerrar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por sempre estar aqui nos ensinando. E eu oro para que nós venhamos ser pessoas, homens, mulheres, que não são governados pela carne, que não cede aos desejos pecaminosos da nossa carne, mas homens e mulheres que buscam alimentar e fortalecer o espírito, crescer espiritualmente, desenvolver o conhecimento do santo, desenvolver o entendimento da vontade do Senhor nas nossas vidas por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio da comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nós venhamos estar atentas às ciladas, às propostas, que nós não venhamos negociar o propósito que Deus tem com as nossas vidas por propostas. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar atentas, todos venhamos ser fortalecidos no Espírito e andar no Espírito. Em nome de Jesus, eu abençoo você com essa palavra, com essa oração, que você esteja ainda durante todo esse dia meditando em tudo isso que o Senhor falou aqui conosco nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meu povo. Muito feliz de ver vocês aqui, viu? Eu gostaria de pedir que vocês depois curtissem a live, que vocês, se puderem, comentem lá alguma coisa. Eu sempre coloco a live ali, posto nos meus stories, vai lá, comenta, sabe? Para que mais pessoas sejam alcançadas, compartilha nos stories, me marca, eu compartilho também. Porque, gente, há um anseio, há uma urgência no meu coração de que pessoas conheçam. Gente, como pastora de uma igreja, né, ao lado do meu esposo, a gente fica assim, muito surpreso de ver tantas pessoas há anos dentro das igrejas que não conhecem, não sabem o que está na palavra de Deus, que não conhecem a verdade, estão reféns de doutrinas, de mentiras, de coisas, de sofismas, sabe? Então há um anseio, há um desejo no meu coração de que muitas pessoas sejam alcançadas pela verdade da palavra de Deus e não por denominações, mas pelo Evangelho. Amém? Então seja você, né, um agente de Deus aqui que proclama a palavra do Senhor por meio das ferramentas que você tem na sua mão. Amém?
Beijo, Deus abençoe. Amanhã, 9 horas, estaremos aqui de novo, se assim o Senhor permitir. Que bom que você chegou até aqui, que você está acompanhando a leitura e meditação na Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever, a ativar os sininhos para que você não perca nenhum vídeo e que todos os dias nós possamos estar aqui juntos, conectados com Deus e uns com os outros por meio dessa jornada de leitura da palavra. Deus abençoe a sua vida.